Bom, pessoal, então como ninguém tem nada contra a nossa gravação, tá? Vamos iniciar a nossa gravação para posteriormente ser disponibilizado para vocês, para que vocês possam estudar, né? Rever os conteúdos das aulas e, enfim, tá? Da hora que vocês quiserem, para ficar salvo aí para vocês possam consultar. Né? Então, a gente já estudou bastante coisa, né, sobre matrizes, tá? E na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre sistemas lineares, tá? Sisteminha, né? Vocês já estudaram alguma coisinha sobre sistema, né? No seu ensino fundamental, quando tem aquele sisteminha 2x2, duas que encontrava lá geralmente era associado a um probleminha, você tinha que encontrar o valor de x e y, né? Você somava as duas equações, ou subtraía, ou isolava o valor de uma, fazia por método da substituição, tá? Bom, quando a gente está falando de sistemas lineares, aqui a gente está falando de pode ter várias equações, tá? Várias variáveis. Então, existem métodos de resolução de sistemas lineares, e a gente vai ver, nossa intenção é aprender esses métodos aí, tá? Então, mas antes disso, a gente vai ver algumas definições, tá? Algumas definições que vão nos ajudar no decorrer desses conteúdos, tá? O primeiro é o seguinte, chama-se de equação linear, ó. Esse termo aqui, linear, né, acho que vocês devem lembrar, vocês estavam estudando uma equação do primeiro grau, era uma equação linear, né? Aí você tinha lá, né, essas equações que é chamada de equações lineares. Bom, uma equação linear, né, aí pode ter várias incógnitas, pode ter uma incógnita x1, x2, xn, tá? Um número limitado de incógnitas. Então, toda a equação do primeiro grau, né, com essas variáveis aqui, x1, x2, xn, e esses caras que estão multiplicando aqui, ó, são números reais, tá? Ó, A1, x1, A2, x2, A3, x3, e aqui vai até AN, xn, tudo isso daqui igual a um número B, tá? Então, isso daqui é chamado de equação linear, tá? Porque esses termos, todas essas variáveis, elas são variáveis do primeiro grau, tá? O grau de uma variável significa a potência, tá? Então, não vai ter potências ao quadrado e nem vai ter uma variável multiplicada por outra variável, por um exemplo. Que isso aqui tornaria essa variável aqui, essa equação do segundo grau, se tivesse algum termo dessa forma, tá? Com a multiplicação, tá? Então, todos os termos são lineares, ou seja, do primeiro grau, tá? E onde esses caras aqui na frente, ó, A1, A2, A3, AN, são números reais. B também é um número real, tá? Então, ó, um exemplo tá aqui, ó. Essa equação aqui, ó, 2x mais y menos 3z igual a 7 é uma equação linear, tá? Por quê? Porque ela tem variáveis, né, ó, a variável x, a variável y e a variável z. Todas essas variáveis aqui do primeiro grau, não tem nada de elevado ao quadrado, elevado à terceira potência, enfim. Não tem potências elevando a esses termos, não tem variável multiplicando variável, tá? Também tornariam isso aí de outro grau. Todos os graus aqui são uns, tá? E quem está multiplicando essas variáveis, ó, são números reais. 2 vezes x, 1 vezes y, menos 3 vezes z e 7, igual a 7, tá? São todos números reais. Esses caras que estão multiplicando as variáveis, ó, 2, 1 e menos 3, são chamados de coeficientes, tá? São chamados de coeficientes. E esse número aqui, ó, que está do outro lado, independente, que não está multiplicando nenhuma variável, é chamado de termo independente, tá? Termo independente. Então, a gente tem essas definições aqui e esse exemplozinho aqui para mostrar para vocês, tá? Bom, isso daqui é uma equação
linear, uma, né? A gente está querendo estudar um sistema de equações lineares, então já pode vir na cabeça de vocês o que seria um sistema de equações lineares, né? Mas antes disso, ó, se esse termo independente aqui, ó, que é esse B aqui, ó, se esse B for igual a zero, tá? Em vez de ser 7 aqui fosse um zero, essa equação, ela é chamada de equação linear homogênea, tá? Equação linear homogênea, se esse termo aqui, ó, que é o termo independente, for igual a zero, tá? Então, se nessa equação linear o termo independente for igual a zero, dizemos que a equação, ela é uma equação homogênea, tá certo? Equação homogênea. Sigamos. Ó, um exemplo aqui, ó, x mais 2y menos 5z é igual a zero, né? Então, é uma equação linear, todos os termos são do primeiro grau, e o termo independente aqui, ó, é igual a zero, tá? Logo, ela é uma equação homogênea, linear homogênea, né? Então, a gente já viu o que é uma equação linear. Então, várias dessas equações é chamado de sistema. Várias equações lineares nas mesmas variáveis são chamados de sistemas de equações lineares, tá? Com incógnitas x1 até um xn qualquer. Okay? Então, um conjunto dessa forma é chamado de sistema linear. Quantas equações tem nesse sisteminha aqui, ó? Geralmente a gente coloca um sistema, ó. Coloca uma chaves aqui, uma grande chaves, tá? E bota todas as equações que a gente tem aqui, né? Nessa chave. Quantas equações temos, ó? Aqui eu tenho uma equação, 2, 3, 4, 5, até m, ó. M equações. Então, esse sisteminha aqui, ele tem m linhas. E quantas colunas, ó? Uma coluna, 2, 3, 4, 5, até n. N de navio, ó. N colunas. Então, esse sistema aqui, escrito na sua forma genérica, ele é um sistema m por n. M equações e n de navio, n incógnitas. Incógnitas, ó. Uma incógnita, duas incógnitas, n incógnitas, tá? Então, é um sistema m por n, tá? Com m equações e n de navio incógnitas. Ok? E aí a gente está escrevendo isso daqui, né, dessa forma, para a gente ter uma melhor localização das variáveis, dos coeficientes das variáveis, porque a nossa intenção também vai ser estudar isso daqui, tá? Para resolver esses sistemas lineares através de matrizes, né? E a gente já sabe que uma matriz a gente pode escrever ela dessas formas aí também, tá? Então aqui a gente tem uns 3 exemplos de sistemas, né? Ó, esse primeiro sisteminha aqui, ó, eu tenho quantas linhas aqui, ó? Quantas equações? 1, 2, 3, 4. 4 equações. E quantas variáveis? X é uma variável, Y é outra variável e Z é outra variável. Só tem essas 3 variáveis, tá? Então, ó, 3 incógnitas, tá? 3 incógnitas e 4 equações. Esse exemplo 2 aqui, ó, a gente tem 1, 2 equações e x, y, z incógnitas, 3 incógnitas. 2 equações e 3 incógnitas. Esse exemplo 3, eu tenho 1, 2 equações e 1, 2 incógnitas. 2 equações e 2 incógnitas, tá? Então, é muito importante a gente saber o número de equações e o número de incógnitas de um sistema linear, ok? Bom, aí vamos para esse exemplo aqui, tá? Ok. Um sistema linear, na verdade, a gente vai estar interessado em encontrar as soluções desse sistema, ou a solução, caso ela exista, tá? Caso ela exista, a gente quer encontrar a solução desse sistema.
Um sistema ele pode ter uma solução, uma única solução, pode ter várias soluções, ou pode ter nenhuma solução. E a gente vai ver já já como a gente vai, como que a gente chama esses sistemas quando ele tem uma, nenhuma ou várias soluções, tá? Bom, primeiro a gente vai pegar aqui, ó, né, esse primeiro sisteminha aqui. Vamos notar que esse terno, quando eu falo terno, eu estou falando 3 valores, tá? Os 3 valores, menos 1, 1 e 3, é uma solução desse sistema, tá? Quando x, ó, isso aqui é x, y, z. X, y, z. É uma solução para esse sistema. Quando x for menos 1, y for igual a 1 e z for igual a 3, é uma solução para esse sistema, tá? Vamos lá, ó. Se você substituir aqui por menos 1, 1 e 3, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1, mais 3, 2. Menos 1 mais 3, 2. É igual a 2? Beleza, verdadeiro. Vamos agora para cá. Para ser uma solução, tem que satisfazer todas as equações, tá certo? Todas as equações. Se você substituir agora x por menos 1, né, é menos 1, 1 e 3. Menos 1 mais 2, 1. Né? Aliás, é menos 1 mais 2, 1. 1 mais 3, 4. Verdadeiro, 4. Tranquilo. X é menos 1 mais 1, 0. 2 vezes 3, 6. Verdadeiro. É realmente solução para a primeira, segunda e terceira equação. Vamos ver se é para a quarta. 1, menos 1 mais 1, 0. Mais z, z é 3. 3 igual a 3. Beleza, verdadeiro. Tranquilo. Então, realmente, isso daqui, menos 1, 1 e 3, é uma solução para esse sistema. Beleza? Bom, é a única solução para esse sistema? Nesse caso aqui, ó, não, tá? Porque qualquer uma solução da seguinte forma, um número, x, né? Qualquer, x qualquer, igual, o y vai ser 3 menos 4 vezes x, e o z, menos 5 mais 7x, é solução para esse sistema, tá? Se você colocar x igual a 0, ó, se x for 0, aqui vai ficar 0, 3 e menos 5, ó. 0, 3 e menos 5. Vamos ver se esse terno aqui é solução dessa equação aqui também, tá? É, por causa toda solução para esse sistema, ela vai ser escrita dessa forma aqui, tá? Ó, nessa forma aqui. Isso daqui é quando x for 0. Se x for 0, 0 é isso, 0 é isso, 0 é isso. Vai ficar 0, 3 e menos 5. Vamos só confirmar aqui, ó. 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Menos 5. Opa. 0, 3 e menos 5. Menos 5. Acho que aqui é mais 5, tá? É mais aqui, eu acho que tá errado. Aqui é mais 5. Eu acho que errou aqui esse probleminha aqui, tá? No livro. Vamos pegar dessa forma. Se aqui for 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3 positivo. 3, aliás, está dando errado também. 3 mais 5 dá 8. Isso não poderia ser a solução do segundo exemplo, não, professor? Não, mas essa daqui é a solução geral do primeiro exemplo, tá? O que eu acho que está errado é aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. O que está errado é aqui. Aqui não é mais 3, aqui é menos 3, tá? Aqui é menos 3. É x, menos 3 menos 4y, menos 5 mais 7x, tá? E aí o que mudaria é esse terno aqui agora, tá? Esse terno não é mais aqui, ó. Se x for 0,
Aqui vai ficar 0, menos 3 e menos 5. Vamos verificar dessa forma. Eu acho que agora aqui está certo. Não, mesmo assim vai dar errado. Ali vai ficar 0, menos 3, menos 5. Eu acho que aqui é um menos e aqui que é um mais. Agora eu acho que vai. Vamos ver. Agora eu acho que vai. Aqui é mais 5. Vamos lá. 2 vezes 0, 0. Mas aí fecha a última, professor. A última, Oi? se for desse jeito, a última dá 2. Não entendi. Se for desse jeito, colocando y como menos 3 e z mais 5, a última equação vai dar 2. Vai dar 2. Não é isso? É. Bom, então não é isso daí, tá? Depois eu vou ver o que está errado aqui na hora de eu copiar no livro, ou se o livro está errado, vou enviar uma errata lá para o livro, tá? Do livro que eu peguei. Deixa aí esse exemplo aqui. Eu não sei se eu fiz umas contas erradas, mas eu acho que não é isso aqui, não. Se x for 0, aqui vai ficar 0, 3 e menos 5. 0 com 3. Vai dar 3, menos 5 dá menos 2, tá? Então ficaria errado aqui. Tá, depois eu vejo isso aqui, tá? De fato, como é que é esse exemplo aqui, tá? Essa solução geral aqui. Bom, esse segundo exemplo aqui, ó, o par ordenado... Ah, não, é para esse... É realmente... Quem foi que falou aqui que era para o segundo exercício? Fui eu. Fala de novo. Maria, né? Gorete. Foi Gorete ou Mariana? Foi. Maria Gorete. Gorete, né? É, realmente, Gorete, você tá com cara de que ser para esse daqui mesmo. É porque, como aqui tá esse 1 aqui, ó. Esse 1 aqui, eu pensei que era esse daqui. Não, mas realmente é para esse daqui, tá? Eu creio que é para esse. Vamos lá. A solução para essa equação aqui, ó, é essa daqui, né? Algo desse tipo aqui. Vamos ver. X, 3 menos 4x, menos 5 mais 7x é uma solução para esse sistema aqui, tá? Ó, para o sistema 2, eu esqueci, porque eu pensei que aqui era 1 e 2, né? Então, para o sistema 2, tá? Então, esse resultado aqui é uma solução para esse sistema 2. Então, vamos colocar, se x for 0, né? Aqui vai ficar 0, 3 e menos 5. Então, isso daqui, se eu colocar 0, 3, menos 5, vamos ver se satisfaz essas duas equações. 0 mais 2 vezes 3, 6. 6 menos 5, 1. Beleza. 0 menos 3, menos com menos 5 dá mais 5. 5 menos 3, 2. Beleza. Então, isso daqui é uma solução para esse sistema aqui. Então, toda solução desse tipo aqui, ela é única? Não. Se eu colocar x igual a 1 agora, ó, vai ficar 1, né? 3 menos 4, menos 1. E menos 5 mais 7, menos 5 mais 7, 2. Isso daqui também é uma solução para esse sistema, ó. 1 menos 2 dá menos 1. Mais 2, 1. Beleza, então satisfez a primeira equação. 3 menos menos 1 dá 4. Menos 2 dá 2. Então, também é uma solução, tá? Então, existem várias soluções para esse sisteminha aqui, tá? Aqui existe uma, aqui existem várias soluções, tá certo? Beleza? E agora, para esse terceiro exemplo aqui, ó, 3 e 1 é a solução para esse sistema aqui, ó. Se x for 3, 3 mais 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. E 3 menos 1, 2. Beleza, então esse par ordenado 3 e 1 é a solução para esse sistema, tá? Então, note aí que um sistema ele pode ter várias soluções, tá? Uma solução apenas, e também tem sistema que não pode ter nenhuma solução. Por um exemplo, esse sistema aqui, ó, x mais y
igual a 1. E x mais y é igual a 2. Existe solução, ou seja, existem valores de x e y, tal que o resultado dê 1 e o resultado aqui vai dar 2? Não, né? A soma de dois números, ela pode ser apenas um número, ela não pode dar dois números, não pode dar 1 e 2, aliás. 1 e 2, tá? Então, esse sistema aqui não tem solução para x e y, tá? Não existe solução. Bom, se eu tiver um sistema homogêneo, tá? Se um sistema é homogêneo, ó, 0, 0, 0, 0, aqui, os termos independentes, é bem fácil de verificar que se x, y e z e t, ou seja, todas as variáveis forem 0, é solução do sistema. Porque aqui é 0, ó. 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. Então, sempre que o sistema for homogêneo, ele vai admitir a solução 0, 0, 0. Ou seja, que é chamado de solução trivial ou solução natural, tá? Então, se o sistema é homogêneo, ele sempre admite como uma solução o sistema, a solução trivial, ou seja, quando x, y, z, t, quantas variáveis for todas iguais a 0. É a única solução? Aí não sabemos, depende do sistema. Pode ser que seja a única solução e pode ser que tenha outras soluções, tá? Sem problema. Ok? Bom, vamos para cá, ó. Então, a gente tem, ó, sistemas que têm solução. Todo sistema que tem solução, ele é chamado de possível. Se um sistema não tiver solução, como esse daqui, ó, ele é chamado de sistema impossível, tá? Então, se tem solução, é possível. Se não tem solução, é chamado de impossível, tá? Então, um sistema, ele pode ser possível ou impossível. Se ele for possível, ele pode ter apenas uma solução, como esse exemplo 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, aliás, como esse 3 aqui, ó, ele tem apenas uma solução. Qual é? Quando x for 3 e y for 1. Ou pode ter várias soluções, como esse 2 aqui, ó. A gente viu duas, pode ter 3, 4, sei lá, infinitas soluções. Esse sistema aqui, o sistema 2. Então, ele pode ser possível se tiver solução. Se tiver apenas uma solução, uma única solução, é chamado de possível e determinado. Sistema possível e determinado, que possui apenas uma única solução. Sistema possível e indeterminado. Indeterminado é que pode ter várias soluções. E sistema impossível é que não tem solução, tá? Não tem solução. Dois sistemas, eles podem ser chamados de equivalentes quando eles têm as mesmas soluções, tá? Se dois sistemas eles têm as mesmas soluções, eles são chamados de sistemas equivalentes, tá? Alguma dúvida? Não, né? Bom, então, o método de resolução de problemas que a gente, de sistemas lineares que eu vou tentar ensinar para vocês, que a gente vai aprender, eu quero fazer pelo método do escalonamento, tá? E para ensinar para vocês o método do escalonamento, a gente precisa associar os nossos sistemas lineares a matrizes, tá? Que a gente vai chamar de matriz completa ou matriz incompleta. Chama-se de matriz incompleta um sistema de equações lineares, tá? Formada pelos coeficientes. Então, a gente vai pegar esse sistema aqui, ó, e esquecer as variáveis. E vai pegar apenas os coeficientes, ó. Aqui eu tenho um coeficiente, que é 1, 1, 1 e 2. 1, 1, 2 e 1. 1, 2, 1 e 1. 2, 1, 1 e 1, tá? Então, se a gente pegar esses coeficientes aí, ó, apenas os coeficientes das incógnitas,
A minha matriz, ela vai ser chamada de matriz, né, associada a esse sistema, ela vai ser chamada de matriz incompleta. Se além dos coeficientes, a gente pegar o termo independente, aí essa matriz vai ser chamada de matriz completa, tá? Então, ó, se eu tenho esse sisteminha aqui, ó, com todas essas variáveis aqui, A11, A12, A1N, enfim. Se eu pegar essa matriz aqui, ó, qual é a matriz? Formada pelos coeficientes, ó. A11, A12, A1N. Aí eu gero uma matriz com os coeficientes. A matriz que não tem o termo independente aqui, ó, a gente está chamando ela de matriz incompleta. Incompleta. Quando eu tenho os coeficientes aqui, o termo independente também, ela vai ser chamada de matriz completa ou matriz ampliada. Tá? Matriz completa ou matriz ampliada. Ok? Aí eu quero que vocês vamos fazer agora, ó, nesses exemplos, pegar esse sistema linear aqui e encontrar qual seria a matriz incompleta e a matriz ampliada. Para a matriz ampliada, a gente sempre vai separar os termos independentes aqui, ó, com uma linhazinha pontilhada, tá certo? Com a linhazinha pontilhada. Bom, então vamos lá, ó. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, quem seria a incompleta. Incompleta, tá? A matriz incompleta associada a essa matriz aqui, ó, que a gente pode até chamar de um M minúsculo, tá? Vai ser dado por quem, ó? É uma matriz formada pelos coeficientes. Primeira linha, quais são os coeficientes, ó? 3, 1, né? Porque aqui é como se tivesse um oculto, ó, e 1. 3, 1 e 1. Essa segunda, 1, menos 2 e 1. 1, menos 2 e 1. Oi? Por que ficou 3 mesmo? Desculpa, 2. Eu que vi errado, tá? Que é 2. Obrigado. 2, 1 e 1. 1, menos 2 e 1. 3, menos 1 e menos 1. 1, 0 e 1. Tá? Então, tá aí, ó, a matriz incompleta associada a esse sistema linear aqui. E qual seria a matriz ampliada? Tá? A matriz ampliada. Aí é só a gente colocar a mesma matriz incompleta, ou seja, formado pelos coeficientes do sistema linear, tá? Menos 1, 1, 0 e 1. E aqui passa uma linha... Oi? No caso ali daquele 0y, que está na última equação, sim, podia não aparecer só x mais e, e a gente ia ter que deduzir esse zero, não é isso? Sim, poderia não aparecer aqui. Aí, como aqui tem uma variável que é y, você teria que saber, teria que identificar que nessa última variável aqui, como ela não aparece o y, se não aparecesse isso, teria que ser um 0y. Teria que ter um 0 aí. Certo? Beleza. Bom, aí aqui você vai, ó, bota uma linha tracejada, porque acabou os coeficientes e agora você vai colocar os termos independentes, ó. 1, 2, 3 e 0. 1, 2, 3 e 0. Essa matriz aqui é a matriz ampliada. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Quais são os coeficientes aqui, ó? 2, 1 e 1. 2, 1 e 1. Aqui, quais são os coeficientes? 1, 1 e menos 3. Uma coisa bastante importante, ó. Se, por um exemplo, a tua matriz estiver assim, ó, x mais 3y, né, igual a 1. E t
igual a 0, né, que é o caso mais ou menos que você estava falando. Como é que eu faço a matriz incompleta para esse camarada aqui, ó? Então, lembre-se de colocar variável abaixo de variável, tá? Se tivesse assim, ó, ao invés de... Eu vou só dar uma modificada aqui para exemplificar melhor ainda, tá? Ó. Se tivesse assim, ó, T mais Y igual a menos 2. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quantas variáveis tem, né? Tem, ó, X, Y e T. T de tatu, tá? Então, eu tenho que colocar, ó, sempre tem o que... É bom que você, se tiver um pouco de dificuldade ainda, ó, coloca aqui em cima, ó, X, Y e T, tá? Para essas variáveis, quanto é na primeira linha, primeira equação é 1 para X, 3 para Y, não tem T aqui, ó, né? Então, é justamente aquilo que você falou, 0. Se não tem T, é 0. Aqui não vai cair na besteira de colocar, ó, 1 e 0 também, sei lá. Não, você tem que ligar nas variáveis. A primeira coluna aqui, você colocou X. Então, tem que colocar X aqui na primeira coluna também. Qual seria aqui, ó, a primeira coluna? X nessa última. No caso vai ser 0. Mas aí, essa ordem não vai alterar. Por exemplo, se eu colocar Y, não, X e T. Não altera, tanto faz. Tá? A ordem pode ser qualquer uma. Tá? 0, Y, né? Ó, aí eu já não vou colocar T aqui, porque T é na última. Então, eu vou colocar Y, que é 1, e T é 1 também. Tá? E aí, ó, beleza, aí tá tranquilo agora. Tá? Variável abaixo de variável. A gente organizou esse sisteminha aqui, tá? Dentro de suas variáveis. Então, não pode colocar... Se a primeira coluna você usou para X, você já não pode colocar um Y. Tem que colocar tudo que tem X, tudo que tem Y, tudo que tem T. Ou tudo que tem T, X e Y. Enfim, você que vai usar a ordem aí das suas variáveis. Geralmente, se aparecer X, Y, Z, é X, Y, Z, a ordem aqui, tá? Geralmente, mas você pode fazer o que você quiser. Mudar a linha, tudo que vai facilitar a nossa vida. Você vai ver que existem formas de facilitar a nossa vida. Por quê? Porque a gente vai fazer operações com essas linhas e com essas colunas. A gente vai querer deixar, para descobrir o resultado desse sistema linear, a gente vai trabalhar com essas matrizes e vai fazer operações com as matrizes. Vai somar duas matrizes, multiplicar por um número e somar com outro, de forma com que a gente vai querer deixar essa diagonal principal aqui toda igual a 1 e todos os outros valores iguais a 0. Tá? Então, a gente vai fazer bastante operação aí, tá? Para zerar, né? Para deixar tudo aqui igual a 1 e zerar os outros números. Isso daí se chama escalonamento, tá? Que vai ser tema para a próxima aula, ok? Bom, só para terminar aqui, ó, finalizar, 2, 1 e 1, 1 e menos 3, né? Essa daqui é a matriz incompleta. A matriz ampliada, né? Vai ser 2, 1 e 1, 1, menos 3. E aqui, ó, as pontilhadazinha, linha pontilhada, e os termos independentes. 0 e 0. Beleza, pessoal? Tranquilo até então, essas definições aí? Tranquilo, tranquilo. Pronto. Então, era isso daí que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Semana que vem a gente não tem aula, mas eu vou tentar deixar gravar um vídeo para vocês, para que vocês possam dar uma estudadinha, se vocês puderem, tá? Quem não estiver participando do encontro lá da semana do CITEC, para que vocês possam estudar isso daí, beleza, tá certo?